noite todo mundo e vamos começar. Então nós vivemos numa dualidade, né? Este planeta é dual. Nós vivemos na dualidade aqui, neste planeta que a gente vive. A gente vive, tudo que tem aqui é dual. Então é quente e frio, dia e noite, rápido e lento, bom e mal, esquerda e direita. E esses são alguns exemplos para nos mostrar de milhares deles, né? Porque aqui é tudo muito dual mesmo, a gente sabe que é tudo dual, para dizer que existem os polos também. Esses polos é a polaridade, é o julgamento, é o que a gente traz para a nossa vida no dia a dia. Então, se existe tudo isso, existe também as regras internas e as regras externas sobre o dinheiro. Não existe só regras externas de dinheiro, não existe só um modelo externo de dinheiro. Existe um modelo interno e algo externo. Então, são as regras do jogo, né? Então, são regras internas e regras externas. Então, as regras externas, elas exigem da gente que a gente entenda de negócios, de empreendimento, de administração financeira, de estratégias. Estas são as regras externas, mundo externo. E as regras internas? Você sabia que existiam regras internas para o dinheiro? E é bem fundamental. Aliás, elas são mais fundamentais, as regras internas, do que propriamente as regras externas do dinheiro. Então, não basta você estar no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e ser a pessoa certa. Não basta você estar no lugar certo. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e ser a pessoa certa. E que pessoa é essa, Sol? Que pessoa é essa? Quem você é? Você sabe quem você é? Como você pensa? Você sabe disso? Obrigada pelos coraçõezinhos, amo coraçõezinhos, obrigada. Quais são as suas crenças? Você sabe quais são as suas crenças? Quem você é? Como você pensa? Quais os seus hábitos? As suas características? Você se conhece? Qual a sua opinião sobre você mesmo? Assim, lá quando você não tem ninguém por perto, qual é a sua opinião sobre você? Essas são as regras internas. Então, as regras internas é você saber quem você é. Quanta confiança você tem em você? Você confia em você? Você confia que você pode? Você confia? Como seu relacionamento com as pessoas? Você confia nas pessoas? Você confia em si? Confia nas pessoas? E até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que pode ser rico? Você realmente acredita? Você acha mesmo, no fundo do teu coração, que você pode ter rico? E qual a sua capacidade para agir a partir do medo, mesmo com medo? Vai com medo mesmo. Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu acho que não consigo, mas eu vou assim mesmo. O quanto você está disposto a sair da zona de conforto? Isso são as regras internas do dinheiro. Por quê? Porque nós não fazemos, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, né? Então, você consegue agir apesar do medo? Porque para que a gente possa estar no jogo interno do dinheiro, a gente tem que transpor a zona de conforto. A zona que a gente acha que é difícil sair dali. Então vai esbarrar num monte de coisas, num monte de questões. E aí, você consegue ir em frente mesmo assim? Mesmo se você não sente que tá confortável aquilo, que tá fácil, tá difícil, mas eu vou. O fato é que seu caráter e o seu pensamento, as suas crenças e os fatores que são fatores imprescindíveis para determinar o seu sucesso. Então, não é só você saber do lado financeiro, você saber investir. Você tem que ter dentro de você
saber muito sobre você. Você tem que ter autoconhecimento. Então, por que o modelo de dinheiro é tão importante? Porque você já viu pessoas que parece que desabrocham para o dinheiro, parece que começa a ganhar dinheiro, faz um mundaréu de dinheiro e de repente perde tudo. Já viram gente assim? Que eu conheço várias pessoas que ganham um monte de dinheiro, faz um monte de dinheiro na vida e daqui a pouco perde. E por que isso acontece? Qual é o verdadeiro problema e a verdadeira causa? Agora você sabe, tá lá no mundo interno, tá no jogo interno dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela pensa, parece, aparentemente, né, ela perdeu, ela fez um monte de dinheiro e aparentemente parece que é assim, sei lá, economia, meu sócio que me roubou, o sócio que me deu um calote, parece que é alguma coisa externa. Você não acha que é algo sobre você, você acha que é economia. Agora, por exemplo, você acha que é a política, você acha que é sempre algo que está fora. Você não, parece até a má sorte, né? Mas por dentro a questão é outra. E é por isso que a pessoa ganha muito dinheiro sem estar preparada para isso, ela vai perder. O nome disso é modelo de dinheiro, é um termostato que a gente tem interna de modelo de dinheiro. E esse termostato é enquanto a gente vai ter de dinheiro, o quanto eu ficar confortável com isso. Então, se eu tenho esse tanto de dinheiro, é o tanto que eu me sinto confortável com isso. A maioria das pessoas não tem capacidade interna de conquistar e reservar grandes quantidades de dinheiro. Elas não têm. Porque o buraco está mais embaixo e eu vou explicar ao longo dessa live tudo isso. Então você tem que transpor desafios. Transpor desafios para que o sucesso... Por quê? Para ter sucesso e riqueza tem muitos desafios, gente. Não é qualquer um que vai ter. Tem desafios e tem pessoas que estão dispostas a transpor esses desafios. E tem outras que não têm nem condições internas. Eu estou falando isso do jogo interno. Não tem condições internas para isso, né? Então as pesquisas mostram assim que... O exemplo disso, gente, é o pessoal que ganha na loteria. Já viram gente que ganha na loteria? O pessoal ganha, 80% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Essas pessoas, elas perdem, por quê que elas perdem o dinheiro? Pode ser um monte de dinheiro, mas 80% das pessoas é pesquisa isso. Elas perdem. Por quê? Porque elas não têm capacidade de gerir aquele dinheiro, de gerir aquele dinheiro, né? Essa pessoa, ela fica desconfortável com aquele tanto de dinheiro. Enquanto ela não se livra do dinheiro e não volta para o lugar de conforto de olhar para ele, ela não para de perder. Então ela faz péssimos negócios, tudo isso que eu falei, ela se auto-sabota. Obrigado, Gerir, então eu falei certo. Ela se auto-sabota, ela escolhe as coisas erradas, parece que ela tem um tropismo por coisas que vão dar errada para que ela volte para aquele lugar de zona de conforto. Aonde é realmente aonde está o lugar que é fácil para eles lidar com o dinheiro. Então, é fácil para mim lidar com, sei lá, 5 mil reais por mês. Então, eu ganho 5 mil. Se eu ganhar 10, o que vai acontecer? Eu vou arrumar um monte de coisas para gastar os outros 5. Então vai quebrar coisas na minha casa, o carro vai quebrar, eu vou precisar fazer um mundaréu de coisa diferente para poder voltar a ter o tanto de dinheiro que é confortável para mim. Porque mundo interno, isso é mundo interno, já vou explicar isso. Então, repare também uma pessoa quando ela é milionária. Por exemplo, agora eu falei das pessoas que ganham na loteria, né? Pessoas que ganham na loteria, 80% perde. Por quê? Porque não fica confortável nesse lugar. Agora, por exemplo, o Donald Trump. O Donald Trump, ele tem uma mente milionária.
Então, o que acontece com o Donald Trump? Ele perdeu o dinheiro, né? Lembra um tempo atrás que ele perdeu a fortuna? Ele é bilhardário, né? Ele não é milionário. Ele tem um termostato de bilhardário. Ele não tem um termostato de milionário. Então, ele perdeu. Perdeu 2 anos depois, o Donald Trump, ele tinha mais dinheiro do que antes. Ele era mais bilionário do que ele era antes. E por que vocês acham que da onde que saiu isso? Como que ele tem isso? Na verdade, ele tem a mente milionária. Então, ele perdeu tudo, menos a mente milionária que ele tem. Então, em pouco tempo, ele voltou a ter todo o dinheiro que ele pôde ter. Porque dentro dele tem um termostato de bilhardário. Por exemplo, vocês acham se o Donald Trump ele tivesse $1 milhão, vocês acham que ele se sentiria como com $1 milhão? Que ele se sentiria feliz, que ele se sentiria um vencedor, um cara de sucesso? Não, ele se sentiria um tremendo perdedor. Ele não ia se sentir um ganhador. Ele não ia se sentir o cara que realmente... Ele ia se sentir um fracassado. Então, ele foi lá e, de novo, ele tem bilhões e bilhões e bilhões. E por que isso acontece? Porque ele tem um termostato interno e ele perdeu tudo, menos uma coisa. Menos uma coisa. A mente milionária. Então, é a nossa mente, é o nosso interno. É o jogo interno que traz pra gente essa possibilidade da gente ter ou não dinheiro. E vamos lá, vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Adoro mostrar coisinhas pra vocês. E aonde que tá isso aqui, ó? Veja aqui. Esse aqui é o nosso consciente, 5%. E esse aqui é o nosso subconsciente, 95%. Quando a gente domina as questões internas, a gente sabe que tá aqui a questão e não aqui. Não está nos resultados. Está submerso. Isso aqui é um iceberg. A ponta só desse iceberg, que é o consciente, que está visível. O nosso subconsciente está invisível e as pessoas acham que de forma leviana, de forma superficial, elas vão conseguir chegar lá. Mas elas não vão, porque elas só estão lidando com a parte visível. Elas não estão mexendo aonde realmente a questão está. Entendeu? Então, as pessoas, elas ficam mexendo só no visível, só no visível. E aonde que está a resposta? Onde que está a questão? A questão está embaixo. Então, enquanto a gente ficar olhando para resultado, enquanto a gente achar que a questão é sobre resultado e coisas externas que me impedem, eu estou ferrado. Porque não está aí a questão. A questão não está aqui no visível. A questão está no invisível. E aí, como é essa questão do invisível, Sol? Como que é isso aqui? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês entenderem que esse termostato é aqui, ó, que está. Então, essa aqui é a árvore da vida, né? Então, aqui, ó, gente, eu gosto de desenhar aqui para vocês verem. Mas o que acontece? Eu desenho mal pra caramba. Então, eu já deixo desenhadinho para não ficar tão ruim. Então, eu vou explicar o que é essa árvorezinha. Aqui estão os nossos moldes mentais. Os nossos modelos mentais. Estão aqui, na raiz da árvore. Esses modelos mentais são os nossos condicionamentos. Os nossos condicionamentos para absolutamente tudo na nossa vida. Então, a questão está na raiz. A questão está aqui. E aqui também está o nosso zona de conforto. Está aqui, ó. Então, nós fomos condicionados aqui, na raiz. E eu já vou explicar o que é condicionado, tá? Então, aqui eu crio esses moldes mentais, esse modelo de dinheiro, esse modelo de mundo.
a partir desses moldes e desse condicionamento, eu tenho uma percepção de mundo. Então, eu vivo coisas aqui na minha infância e eu vou me condicionando, trazendo crenças, condicionamentos, programas internos, subconscientes, tudo aqui. Estes programas, esses moldes mentais, esses condicionamentos vão gerar uma forma, um jeitão de perceber o mundo. Aqui no meio do tronco da árvore já. Tá? Um jeitão, uma forma de ver o mundo, uma percepção de mundo. Por que percepção, Sol? Porque não é real. É como eu fui condicionada, é como eu vivi a minha história. Eu percebi o mundo por esses condicionamentos. Então, a realidade, ela é relativa por causa disso. Por que que a realidade é relativa? A realidade é relativa porque é de acordo com a minha percepção de mundo e não com a realidade como ela é. Alguma coisa que eu vivi aqui vai trazer a minha percepção de mundo. Por isso tem um monte de gente aqui que tem uma percepção de mundo totalmente diferente do outro. Totalmente diferente do outro. Então, aqui eu fui condicionada, eu vivi questões, eu vivi histórias lá na minha infância que foram me condicionando e foram trazendo algo para eu perceber o mundo de um certo jeitão. Por uma lente. E daí? Daí, como eu percebi o mundo desse jeitão, pela minha lente, eu me comporto segundo estes condicionamentos, segundo essa percepção de mundo. Então, eu me sou condicionada aqui nos moldes mentais, crio os meus moldes mentais, isso me traz uma percepção de mundo e a lente que eu vejo o mundo é através desse programa, é através desse condicionamento, é através desse molde mental e aí, a partir de tudo isso, eu vejo o mundo por um prisma, que é meu, não é verdade, não é real, é o meu jeitão de ver, é a lente pela qual eu enxergo a vida. Isso gera um comportamento. E comportamentos servem para quê? Os comportamentos têm uma função na nossa vida, né? Eles são para que nós possamos estar servindo a nós mesmos. A isso aqui, ó. Então, nós nos comportamos para que nós possamos suprir as nossas necessidades. Nós nos comportamos, então nós vemos o mundo e daí nós precisamos suprir as nossas necessidades. As 6 necessidades. Então, certeza, variedade, significância, conexão e amor, contribuição, iluminação. Então, nós nos comportamos como nos comportamos para suprir as nossas necessidades. Só que essas necessidades vêm da nossa percepção de mundo. Então, eu me comporto como me comporto porque eu preciso suprir isso aqui. Daí eu tenho resultados. Os meus resultados são os frutos da árvore. Quantos frutos tem na árvore? Esses são os meus resultados. Então, o meu molde, meu condicionamento, a minha geram a minha forma de olhar para o mundo, a minha percepção, as minhas lentes. Isso gera um comportamento e tudo isso junto vai trazer um resultado. Esse resultado é resultado daqui. Então não adianta eu vir mexer nos frutos. Ai, o fruto tá pequeno, eu tenho que melhorar os frutos. Ai, tá pouco fruto, eu preciso melhorar os frutos. Não adianta, você não pode mexer aqui. Você precisa mexer nos moldes mentais. Nesse condicionamento subconsciente que é a tua zona de conforto. Aqui é a tua zona de conforto. A partir de tudo que você aprendeu aqui,
Você tem uma zona de conforto, aonde você percebe o mundo, se comporta e tem os resultados. Deu para entender, pessoal? Todo mundo comigo? Fácil de entender? Como que tá aí? Me diz se a gente... Então as pessoas, elas agem de forma subconsciente. Elas não agem pelo visível. O visível tá aqui, é o resultado. Elas agem pelo invisível. E o invisível tá aqui. Então tem aquelas pessoas que é preto no branco, acha que tudo só é consciente. E não é sobre isso, gente. Não dá para mexer nos resultados sem mexer nos moldes mentais, nos condicionamentos, no que eu aprendi. Por exemplo, eu aprendi como? Eu aprendi que a mulher pode ter dinheiro ou que só o homem da casa pode ter. Tem pessoas, por exemplo, que o pai só que dava o dinheiro. Só o pai. Aí ia pedir para a mãe, aí chegava lá, fala: mãe, eu preciso de tal coisa, pede pro teu pai. Ai, mãe, eu preciso de dinheiro para tal coisa, pede pro teu pai. Ai, eu preciso fazer primeira comunhão, pede pro teu pai. Ai, eu preciso fazer um curso, pede pro teu pai. Esse modelo é o quê? Qual é o modelo? O modelo que mulher pode ganhar dinheiro ou que mulher não pode ganhar dinheiro? Como que é? Qual é esse modelo? Modelo que a mulher não pode ganhar dinheiro, que quem ganha dinheiro são os homens. E a maioria de nós, mulheres, temos esse condicionamento de pede pro pai. Claro que tem mulheres que pedem para a mãe, claro que tem mulheres... Hoje mudou muito o modelo de mundo, eu estou falando mais do meu tempo, mas hoje mudou muito, e muitas mulheres são sozinhas, e elas são... Aí você tem que ver qual é o seu modelo. Qual é o seu modelo? Como você olha para a riqueza? Você acha que porque você é um filho único de mãe solteira, você não pode ter dinheiro? Então é isso que vale para você, porque esse é o teu condicionamento, esse é o seu jeitão de ver a vida, e o seu comportamento vai gerar esse resultado. Aonde eu preciso mexer para que as coisas mudem na minha vida? Na quantidade de dinheiro que eu ganho? Não, nos moldes mentais. Eu preciso mexer no meu nível de consciência, porque eu só tenho consciência para receber este valor. Eu não tenho consciência para receber mais. A minha consciência é para receber isso. Então não adianta eu olhar para cá e querer mudar aqui sem mudar aqui. Gente, fala comigo, faz pergunta, me diga o que vocês estão entendendo, se tá tudo bem, tá fácil, como é que tá? Então nós temos um plano superficial para a nossa vida e nós achamos que vamos fazer dinheiro com esse plano superficial, baseado apenas no que a gente vê, apenas nos resultados. Essas pessoas, elas não entendem que o que está acontecendo está no mundo invisível. Gente, e esse invisível... E esse invisível é bem mais profundo só que condicionamentos. Os condicionamentos são dos pais, mas são além, são ancestrais. Muitas questões ficaram aprisionadas na ancestralidade. Muitas coisas aconteceram e a gente está aqui repetindo padrões ancestrais, onde a gente não tem permissão para ter dinheiro. Hoje mesmo eu fiz uma constelação. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem do que se trata. Essa pessoa é extremamente competente, tem muitos cursos, uma excelente profissional, mas ela não consegue ir para ganhar dinheiro. Ela disse para mim assim: eu ganho para o sustento. Sustento é mãe, né? Ir além, um pouco mais, além é pai. Isso sistemicamente falando. Só vai começar o Constelês? Vai começar o Constelês. Agora eu já disse para vocês que não se toca nos resultados, se trabalha aqui. Se trabalha nas raízes, né?
para mudar a forma e a percepção de mundo, ou seja, a consciência, para que eu possa mudar o comportamento e que então esses resultados possam ser diferentes. Porque se eu tiver essa consciência dessa percepção, eu não vou conseguir ter dinheiro. Bom, vamos lá. E essa pessoa chegou para mim e falou isso. Nós fomos constelar. E a constelação, na mentoria, porque isso é dentro de uma mentoria que a pessoa faz comigo, acontece em etapas. Não é uma constelação, é um mundaréu de constelação. Então, são várias constelações. Então, a gente vai trabalhando coisa a coisa que vai aparecendo no campo e a gente vai olhando. E aonde a gente chegou? A gente chegou em um ancestral que morava na França e era o trisavô dela. Na verdade, o biso dela. O vô veio para o Brasil, migrou para o Brasil e teve bastante questões com dinheiro. E aí, muita gente depois veio tendo questões com dinheiro e não foi olhado para isso. E daí, como nós fomos olhar? Fomos olhar e ela já tinha olhado para isso de outras formas e tinha alguém, um primo, alguém pediu um estudo lá dos franceses do que tinha acontecido com essas pessoas. Eu não sabia disso, eu descobri tudo isso no campo de constelação. O que aconteceu com essa pessoa? Uma mulher que era de uma casta social altíssima, rica, sei lá, princesa, condessa, se apaixonou por um moço que trabalhava num navio. Nós vimos isso no campo de constelação. Ele trabalhava num navio e ela se apaixonou por esse moço. E essa mulher e esse homem, esse bisavô e essa bisavó dessa moça que veio constelar, tiveram um filho. Mas totalmente um amor proibido, totalmente contra. O pai e a mãe dessa mulher odiaram isso e fizeram o quê? Arrancaram esse filho, que é o vô dessa mulher, que fez a constelação comigo, e colocaram lá no mosteiro. E tiraram os dois de perto um do outro e cada um seguiu o seu caminho. E hoje na constelação a gente viu toda essa história e o quanto essa história impactava ela, porque ela estava totalmente identificada com o bisavô dela. Totalmente identificada com o bisavô. Então, naquele lugar de que o dinheiro impede até o grande amor da vida. O dinheiro traz dor. O dinheiro impede o amor de existir. Olha que coisa mais louca. Como é que eu vou querer ter dinheiro na minha vida se o dinheiro traz tanta dor e eu estou identificado com um ancestral que mora lá na França, que viveu lá e que não pôde amar porque esse amor era proibido, porque eles estavam em lugares sociais muito diferentes. E aí a gente continuou nas várias camadas que a constelação foi trazendo e a gente viu o trisavô dessa moça, que veio constelar, muito brabo. E ele dizia que o dinheiro era dele. Ele batia assim no peito, tipo, é meu, é meu, é meu, é meu. Então, a gente viu no campo que este homem, ele tinha muito apego ao dinheiro. E ele ficou muito bravo. Com certeza, naquela época era assim mesmo. Uma condessa, alguém da nobreza, não casava com uma pessoa, né, normal, uma pessoa da plebe, né? Da plebe. Como é que é? Plebe, da plebe. Não casava, né? E como eles se apaixonaram e tiveram um filho, foi tirado esse filho, foi esse filho para o mosteiro e ele veio para o Brasil. Olha que história mais linda, gente. Olha que história mais linda. E daí, como é que alguém vai querer ter dinheiro? E aí, quem segurava esse dinheiro? Esse trisavô que batia no peito e falava, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu. E esse homem veio para o Brasil, né? E essa menina totalmente identificada com o bisavô dela, que não pôde ter o amor da vida dele por conta de dinheiro, e isso foi um impedimento imenso na vida dela e é até hoje. Então, como que você descobre isso? Dentro de uma consultoria, de um trabalho comigo bem profundo, onde a gente faz uma mentoria e vai vendo aonde que está a questão.
né? A gente vai muito além, a gente vai para os moldes mentais que vêm da ancestralidade. E aonde ficou preso o dinheiro? Para que esse condicionamento chegasse aqui, para que eu tivesse essa percepção de mundo e para que eu me comportasse dessa forma para ter esses resultados. Olha que loucura! É muito maior do que a gente pensa. É muito mais profundo do que a gente pensa. E não adianta você ser o fim fodástico das galáxias, você ter muitos cursos, se o jogo interno você está aprisionado nos condicionamentos familiares, nos condicionamentos transgeracionais ou familiares daqui, é a raiz, justamente, é na raiz da árvore. É na raiz da árvore, essa é a árvore da vida e esse problema está na raiz. Então, esta é uma questão que a gente olhou hoje. Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês entenderem a questão do iceberg que eu trouxe, que é 5%, lá dentro tem... Então, deixa eu falar desse cliente meu, né? Que ele passou por isso, um cara extremamente capacitado, com cursos com Érico Rocha, os melhores players do mundo, do momento, assim, cursos assim de 60 mil, 80 mil, gastar milhares de dinheiro pra caramba, e ficava preso até olhar para onde ele precisava olhar. Por quê? A questão não estava... Ele tentava mudar aqui, ele fazia curso aqui no comportamento. Fazia curso para melhorar os resultados, fazia curso para melhorar os resultados. Mas ele não atacava a questão, que era a percepção de mundo dele, que vinha da raiz. Então não adianta você vir aqui no comportamento, fazer um mundaréu de curso, fazer um mundaréu de coisa. Você já está pronto há muito tempo e não vai adiantar. Porque é aquela questão da dualidade. Se existem regras externas, existem regras internas. As regras internas vêm daqui. Mais de 200 mil investimento. Olha, ele tá aí, tá falando. E daí? Daí não saía do lugar. E daí? Você vai para aquele espaço de fazer um monte de dinheiro e daí não tem nada. Que daí? O termostato... Uma hora o termostato é abaixo de zero, né? Lembra do termostato que eu falei? Termostato financeiro seu? Então, o teu termostato está abaixo de zero. Então, você vai lá, faz um monte de dinheiro, mas volta para cá. Vai lá, faz um monte de dinheiro, mas volta para cá. Por quê? O termostato não deixa você ficar lá. A não ser que você faça um trabalho muito profundo para liberar os moldes mentais. Que muda a sua percepção, o seu jeitão de olhar para a vida, muda o seu comportamento e aí os resultados podem ser diferentes. Mas a questão está na raiz. É igual uma árvore que tem frutos muito enfraquecidos. Não adianta você ir lá trabalhar o fruto, você vai ter que trabalhar a raiz da árvore, alimentar essa raiz, trabalhar essa raiz para que você possa mudar a raiz. Questões aqui, ó, fortalecer as raízes. Para que a percepção da árvore mude, para que o comportamento da árvore mude, para que venha um monte de frutinhas de boa qualidade, docinhas, gostosas. A vida da gente é igual. Esse cliente meu, que tá o Val, tá aí, ele falou, gastou mais de 200 mil de investimento. Ele ia e voltava. Por quê? Porque existia algo dentro dele, uma questão ancestral, uma questão de pai e de mãe, que ele não superava. Ele perdeu o pai com 6 meses de idade. Então, nessa idade, ele perdeu o pai, então ele só conhecia o pai. Ele me fala assim, eu achei muito interessante, ele só conhecia o pai da foto do túmulo. Então, ele não tinha essa referência de pai interno. E depois que ele entendeu e percebeu o mundo de uma outra maneira, teve uma percepção diferente de que o pai dele vive nele, está nele e sempre vai estar, a força dele voltou. Aí ele mudou o comportamento dele e ele nem sabe o que foi. Porque é tão sutil que a gente nem imagina. Isso aconteceu comigo também.
Isso aconteceu com meu marido também. É muito louco. Eu vou contar o modelo de um cliente meu. Ele nasceu numa família rica, mas o pai e a mãe brigavam muito por causa de dinheiro. Muito, muito. Porque o pai dele tinha uma dificuldade de manter o dinheiro. Mas quando a gente não sabe, desculpa, eu já vou voltar lá porque é importante que ela perguntou. Só quando nós não sabemos a história. O campo traz, Elaine. O campo traz a história. A gente não precisa saber da história, mas a gente vê com qual ancestral a gente está identificado, né? E aí a gente vê aonde que está preso o dinheiro, em que lugar. No caso do Valdecir. No caso do Valdecir que está aqui, a gente também não sabia. A gente abriu um campo e a gente viu. A gente viu aonde que estava. Para ele foi suficiente trabalhar pai e mãe. Para ele foi suficiente porque ele perdeu o pai com 6 meses e a mãe com 7 anos, 4 anos. Então, para ele, isso fazia toda a diferença porque ele tinha uma percepção de mundo com tanta dor, ele olhava para o mundo com tanta dor, com tanta escassez, que o comportamento dele era todo voltado para a escassez e para a dor. E aí, os resultados podiam morrer fazendo curso de 200, 300 mil, sei lá, não ia adiantar. Enquanto a gente não trabalhou isso aqui, ele não ressignificou essa forma de olhar de perceber o mundo, de perceber a realidade, de sair dessa consciência de escassez e ir por uma consciência de abundância, o comportamento dele continuou igual e ele continuou com os mesmos resultados. Então ele criou uma imagem, lembra que eu falo? Conta uma história, cria uma imagem, dá um significado. É isso aqui, ó. Conta uma história, cria uma imagem, dá um significado e tem os resultados. Exatamente assim. Então você conta uma história que está aqui na sua raiz, nos seus condicionamentos. Você tem uma percepção de mundo, um jeitão de olhar para a vida, essas lentes que você enxerga a vida, a sua consciência. Aí você se comporta de acordo com a sua consciência. Você não tem como se comportar de uma outra maneira. E aí você tem os resultados, os frutos. Então não adianta mexer daqui para cá 1000 vezes. A gente vai mexer de lá para cá. Então quando você vai num campo de constelação, você vê tudo isso, Elaine. Você consegue ver aonde está a raiz do problema. E é muito sutil. O Valdecir está falando aqui. É muito sutil. Extremamente sutil. Ele nem sabe o que mudou, com certeza mudou tudo. Ele está em lançamento segunda-feira. Então, era impossível certas coisas para ele. Ele é um excelente mídia, maravilhoso. Mas ele não conseguia fazer live. Ele veio fazer live comigo, ele ficou sem voz. Então, lembra que eu falei? Existe uma percepção de mundo. Enquanto não muda essa consciência, esse comportamento não vai mudar. E é sutil pra caramba. Depois ele até ajudou outras pessoas a fazerem live. Foi muito interessante. Então, a gente vai com medo mesmo. A gente sai da zona de conforto. A gente enfrenta o que precisa enfrentar. Para quê? Para mudar essa consciência. E mudando essa consciência, você muda o comportamento. Ok? Então, um outro exemplo, só me dá mais um exemplo. Eu vou continuar no exemplo desse moço. Então, esse moço, o dinheiro era motivo de muita briga na família dele. Porque o pai dele não tinha dinheiro, a mãe dele que tinha, a família da mãe. O pai dele tinha sobrenome, o pai dele tinha pedigree. E a mãe dele também, mas a mãe dele tinha as duas coisas. E aí sempre tinha um choque. Até o dia que o avô desse moço morreu e essa mãe ficou com a fortuna e quem começou a gerir esse dinheiro? O pai que não sabia lidar com dinheiro. Olha que loucura. Porque o pai desse moço não sabia lidar com dinheiro. Então, não é culpa do cara, o cara já não sabia lidar.
Ele tinha um molde mental de não ter dinheiro, por isso que ele não tinha. Ele vinha de uma boa família, a família tinha, mas ele não. Ele não tinha dinheiro. Então, vai saber lá quais eram os motivos que ele não tinha dinheiro. E aí, o que aconteceu? Este moço, ele olhou para o dinheiro de uma forma muito negativa, porque depois o pai dele foi e perdeu todo o dinheiro da família, com jogos de cavalo, mulheres e tal, e ele ficou com muita raiva desse pai, muita raiva, e passou a vida culpando o pai por essa perda familiar que perdeu toda a fortuna, né? E chegou a mim nessa forma. Mas e o que acontecia? Ele ganhava super bem, né? Era funcionário público, nível ótimo, e não conseguia manter dinheiro. Vivia numa dívida ferrada, sempre endividado, sempre endividado. De quem ele repetia a história? Vamos lá. De quem ele repetia a história? Ele repetia a história do pai dele. Por que ele repetia a história do pai dele? Repetia e repete. Por que ele repetia a história do pai dele? Vamos lá, alguém entende aqui por que ele tinha que repetir essa história? Porque primeiro ele excluiu o pai. Ele excluiu o pai. O que ele excluiu o pai? Porque o pai perdeu o dinheiro da família. Então ele excluiu o pai. Pai, não quero nem saber de você, a minha mãe é maravilhosa, você não. E aí, quando ele ficou adulto, quando ele ficou grande, mesmo ele tendo dinheiro, mesmo ele sendo funcionário público, ganhando bem, não, ele ficava endividado. Endividado. Por quê? Porque o comportamento vai mostrar o excluído. Para quê? Para que o excluído seja incluído. Olha que loucura. Por que o comportamento é do jeito que é? Para mostrar o excluído. Isso num nível mais profundo, nível sistêmico, eu tô falando aqui, tá, pessoal? E o comportamento é para também duas questões, eu falei, para suprir as nossas necessidades, que são as 6 necessidades humanas, e também para mostrar os excluídos. No caso aqui, eu tô falando sistemicamente. Sistemicamente, toda exclusão pede compensação. Então, como ele excluiu o pai, ele vivia endividado, que era como o pai vivia, para ele incluir o pai. Tinha comportamentos do pai que ele abominava e que ele adquiriu o mesmo comportamento do pai. Para quê? Para incluir o pai, para mostrar que o pai faz parte. Então, todos os comportamentos que o pai tinha, que ele abominava, ele tomou para ele, porque ele repetia o padrão do pai, por condicionamento, porque ele excluiu. E aí, como é que aconteceu? Daí ele casou-se com uma pessoa, essa pessoa ensinou ele a amar o pai dele, a respeitar o pai dele, blá blá blá. E sem querer ele veio fazendo isso e começou a perceber a forma diferente de comportamento da esposa, da família da esposa e tal, e começou a ver uma outra forma. E ele entendeu também que o dinheiro foi o culpado para a separação dos pais dele. Então ele se livrava do dinheiro. Ele se livrava do dinheiro, porque o dinheiro traz dor. O que o dinheiro faz? Briga e dor. Por quê? Porque meus pais brigaram desde sempre por causa de dinheiro, porque eles se separaram por causa de dinheiro. Então, para que eu vou ter dinheiro na minha vida? Para brigar e para me separar? Não. Então, eu abro mão. Eu fico na dívida. Deu para entender, pessoal, como que os moldes mentais atuam na nossa vida? Então, eu falei de uma coisa bem profunda, que é uma questão ancestral mais antiga, e falei aqui do Val também, da questão daqui, de como eu olho e como eu tô olhando para o mundo na dor, e na dor eu não posso ser próspero, gente. Se eu olho para a falta, se eu olho para a escassez, se eu olho para a falta, se eu olho para a escassez, como que eu vou fazer dinheiro? Vamos dizer, se a minha consciência é de escassez,
Ou seja, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho... Meu pai e minha mãe morreu lá quando eu era pequenininha e eu me senti na vítima. Não, foi o dinheiro, não foi a falta de dinheiro. Ele perdeu todo o dinheiro da família. O pai perdeu todo o dinheiro da família. E eles brigavam porque um tinha e o outro não tinha. Então a causa era o dinheiro e no condicionamento dele, ele queria se livrar da causa da dor. Ele queria se livrar da causa da dor. Então, e outra coisa, como ele precisava incluir o pai, ele repetia o comportamento do pai. Então, dessa forma, eu já falei dessas duas pessoas. Por exemplo, eu tenho 2 mentoradas fora do Brasil, que uma tem 3 faculdades. E ia repetir o padrão novamente, de não dar certo na próxima carreira dela, que ela tinha jornalismo, ela tinha engenharia de produção e estava fazendo engenharia civil e mora na Austrália. Então, ela ia repetir de novo, ela já estava na 3ª, lembra que eu falei? Comportamento, desesperada no comportamento para ter resultado. Só que aqui tinha uma dor tão profunda com relação a pai e mãe, tão profunda que de novo ela ia repetir o ciclo e não ia conseguir. Ia ter que fazer 10 faculdades. E não ia ser o suficiente. Porque não é sobre fazer faculdades. O aprendizado sem consciência é teoria. O aprendizado sem consciência é teoria. O aprendizado com consciência muda o nosso comportamento e o nosso jeitão de olhar para a vida. E aí os resultados podem ser diferentes. Os resultados só vão ser diferentes se você fizer coisas diferentes. As mesmas coisas vão levar você sempre para os mesmos lugares. E não tem uma forma de fazer diferente, Sol? Não. Só se você olhar para isso. E lembra que eu falei? Tem um jeito que é o externo. Regras externas e regras internas. Eu tenho que olhar para estas regras internas e ver como elas estão. Quem eu sou? Eu confio em mim? Eu confio que realmente eu mereço ser rico? Como eu olho para a riqueza? Como eu olho para as pessoas ricas? Como eu olho para essas pessoas? Eu as julgo? Acho que essas pessoas, que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu? Quais são as crenças que eu tenho? Isso tudo é mundo interno, é condicionamento. E zona de conforto. Aí eu tento fazer diferente, dificulta, eu volto para a zona de conforto. Eu tento fazer diferente, dificulta, eu volto para a zona de conforto. Enquanto eu não trabalhar os condicionamentos para mudar a forma de olhar, ou seja, a consciência, para mudar o comportamento, os resultados vão se repetir. Isso, Valdecir, isso é legal. Não dá para você evoluir olhando para fora. Você só vai crescer e evoluir olhando para dentro. Porque é sobre dentro, não é sobre fora. Não é mundo externo. Mundo externo é como você vai se comportar lá. E como você vai se comportar no mundo externo depende de como você entende o seu mundo interno. Como você está no seu mundo interno. Essa forma, mundo interno, vai trazer o teu comportamento no mundo externo. Então, mundo interno eu preciso curar, trazer, integrar, trabalhar muito profundamente relações de base, muito profundamente os meus modelos, as minhas crenças, a minha raiz. A minha raiz. E o meu trabalho é sobre daqui para baixo, aqui, ó. Meu trabalho eu trabalho aqui para mudar a sua forma de olhar para o mundo. Para mudar a sua percepção de mundo, para que então o seu comportamento possa mudar e os seus resultados possam ser igual do Valdecir hoje, que tá aí bombando, né? Que nem
como várias pessoas que fazem, muitas pessoas que fazem mentoria comigo. E que assim, as pessoas não acreditam. Teve essa semana uma mentorada de Goiás que falou pra mim: meu Deus, eu morri numa sessão que eu fiz com você e renasci outra pessoa. Até o meu mídia falou: que loucura, você devia ter gravado pra gente pôr na mídia. Mas não é bem assim, né? No meio de um trabalho que a gente faz. Mas é assim. A pessoa falou: eu morri, Sol, eu morri. Aquele dia, foi tanta dor, que ali eu morri. E quando eu acordei no outro dia, eu era uma outra pessoa. E realmente ela estava outra pessoa. A minha ajudante que estava comigo, que é a representante que trabalha comigo, ela nem reconheceu. E a hora que eu falei quem era, ela nem sabia quem era. De tão diferente que ela estava. Então, gente, isso muda a nossa forma de olhar para o mundo. Por exemplo, qual é a principal motivo de briga dos casais? Dinheiro. Por quê? Porque o meu modelo de dinheiro da minha casa, o meu condicionamento de dinheiro é um. E o condicionamento do outro é outro. E aí? E aí no meu condicionamento, por exemplo, no meu condicionamento, presente é uma das coisas mais importantes para mim. Porque aconteciam coisas lá na minha casa que me trouxeram que eu preciso ganhar presentes bons, senão eu não me sinto vista. Para o meu marido isso não é importante. E aí? E aí que, se ele não me dá um presente legal, eu não me sinto vista, amada. Olha que loucura. Mas o dia que eu contei a história para ele, ele entendeu. Mas entendam que muitas coisas que acontecem na nossa vida têm a ver com esse modelo de dinheiro. Da gente trazer lá da nossa casa, lá dos condicionamentos. Olha lá, o Valdecir trazendo um dado bem legal. 73% dos divórcios são por causa de dinheiro. Por quê, gente? Porque o modelo, o meu condicionamento de dinheiro é um. De repente, se o meu marido vai naquele gatilho, ele aciona um gatilho em mim que me dá uma dor lancinante, que parece que é por causa do dinheiro, mas não é. É por causa deste condicionamento. E aí eu bate de frente com esse condicionamento. Aí os casais se pegam. Por quê? Porque lá quando eu era criancinha, meu pai fazia certas coisas para mim. E eu achava que o meu marido fizesse isso também, eu ia ser feliz. Aí eu chego lá, caso com um cara que faz exatamente o contrário. Meu Deus, vem, como diz o outro, vai o boi com a corda. Olha lá, quanta consciência, é isso aí. Pela falta do dinheiro, pela não aceitação no modelo de gestão do dinheiro. Isso mesmo, na verdade não é só pela falta, não é. É pela diferença de modelo de mundo que cada um tem, né? Esse cara, por exemplo, que perdia dinheiro, esse cara era um cara extremamente mão de vaca. Mas por quê? Porque tinha uma escassez louca. Mas depois que ele viu que quanto mais ele fizesse o dinheiro fluir, o dinheiro rodar, mais dinheiro vinha para ele, ele foi mudando o condicionamento com ele. Mas a esposa foi ensinando. E aí ele viu, começou a ter uma outra consciência do dinheiro e começou a ver que ele era próspero. O comportamento dele mudou. Os resultados dele mudou. E os resultados dos dois mudaram. É isso. Pelo modelo de dinheiro. O modelo de dinheiro de um é um, o modelo de dinheiro do outro é outro, e aquilo pega, um vai pegar o gatilho bem naquilo. Por exemplo, se ele não me dá um bom presente, eu já fico muito, muito mal. Mas por quê? Porque eu tenho uma história pregressa aqui na minha raiz. Com meu pai e com a minha mãe. Entendem? E essa história trouxe o meu modelo. E daí eu preciso dar uma equilibrada e ele também. E aí a gente entende que um e o outro pode fazer diferente. Que não, ele não faz isso porque ele quer fazer mal. Não, o outro não faz aquilo porque... Não, é só o modelo de dinheiro. Então, vamos criar uma visão de casal onde a gente olha para uma congruência,
para uma visão de casal onde a gente possa trazer clareza para saber para onde nós queremos ir? Porque senão é aquela mulher que gasta um monte e aquele cara que não gosta de gastar, aí vira aquela confusão, aí vira modelo de dinheiro. Tá bom? Então, gente, eu já passei por tudo isso e já passei por muito mais. Vocês estão vendo eu falar aqui da questão dos presentes. É isso e muito mais. Era uma escassez maluca na minha vida. Mas não precisa ser assim. Quando a gente começa a trilhar um caminho e se permitir, você vai gerar cada vez mais riqueza. Porque você vai olhar de um outro lugar para o dinheiro. Então, não precisa ser assim. Então, eu descobri que é maravilhoso andar no caminho da prosperidade e da abundância, sabe? É que ter dinheiro, uma vida financeira, gerar recurso através do nosso trabalho é uma das coisas mais maravilhosas que existe. E que a gente pode sim ter essa outra maneira de olhar, essa outra forma de olhar. Se até agora, sabe, se você é empresário, é autônomo, se você é profissional liberal, CLT, não importa isso, não é isso que vai fazer a diferença na vida. A diferença que vai fazer é o teu modelo, é essas questões aqui, ó. É disso que se trata. O rapaz lá que eu falei, ele não mudou nada na vida dele. Ele continua ganhando a mesma coisa, mas a vida dele prosperou de dívidas. Hoje ele tem carro zero, comprou apartamento, mudou demais a vida do cara. Entende? Por quê? Porque mudou essa percepção da forma do dinheiro. Então você precisa de uma mudança, né? Então não vai continuar fazendo igual. 2023 está aí, você pode fazer diferente em 2023. Você fazendo as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então entre em contato comigo no direct, me chame, venha falar comigo, vamos trabalhar isso e vamos ganhar dinheiro, gente. Não, pode sim, pode ter uma constelação do casal. A gente abre os dois campos ao mesmo tempo. A gente pode trabalhar o dinheiro, olha que lindo seria, eu nunca fiz, eu já fiz de comunicação em casal, mas de dinheiro eu não fiz, mas olha que legal. Você abrir dois sistemas ao mesmo tempo, né? Nós colocamos um tema, qual tema? Modelo de dinheiro, ou o dinheiro do casal, ou a visão do casal, e a gente abre as duas vertentes, os dois sistemas familiares. E a gente vai liberar no sistema familiar da mulher e do homem. Olha que poder que tem isso, né? Um poder maravilhoso. Então, entre em contato comigo no meu direct, eu tô aqui disponível para você, ou no WhatsApp, tem link na bio. Então, printa a tela, dá um like, dá um joinha para mim amanhã quando essa live vir ao ar, como moeda de troca, né, para que a gente possa equilibrar trocas. E sempre que vocês verem algo meu, compartilhe, sempre manda um coraçãozinho, fale algo para mim, para que o YouTube, para que o Instagram veja que está engajando o conteúdo e para eu trazer sempre mais, porque isso me nutre o meu trabalho, beleza? Fiquem com Deus, boa noite, até a semana que vem. Tchau!